Boa noite a todos. Então, hoje vamos dar continuidade ao capítulo 13 de Mateus, que ele fala sobre a parábola do semeador. Então, ele começa assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Então aqui ele começa a mostrar que Jesus começou a usar parábolas para explicar as coisas às pessoas. Porque, vamos dizer assim, que o entendimento daquela época é igual tem que ser hoje. Hoje nós temos que falar o quê? A palavra do povo, nós temos que falar a palavra de que todos entendam. Não adianta nós usarmos linguajares difíceis e tal, que ninguém vai entender. Nós devemos usar uma linguagem que hoje se torna comum para todos. Então aqui ele continua, ele diz assim: escutem, certo homem saiu para semear, quando estava espalhando as sementes, alguns caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram uma base de 100, 70 e 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Aqui Jesus está ensinando sobre a parábola, sobre as pessoas, na verdade, né? O semeador, quem que é? O semeador é Cristo. O semeador é Deus. Ele que espalha a mensagem para que chegue nos nossos corações. Mas o que acontece? Daí que ele diz assim: as pessoas que ouvem a mensagem, né, do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira a mensagem do coração delas e elas voltam para o mundo. Daí depois aqui ele fala sobre as sementes que caíram em terras que não são muito fundas. O que acontece? São aquelas pessoas que vêm, escutam a mensagem de Deus, mas como elas não estão firmes, não estão preparadas, o que acontece? Elas aceitam a mensagem, mas logo se esvai, logo elas voltam a pecar. E aqui acontece também que ele diz sobre as sementes que crescem no meio de espinheiros. O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas elas vêm para a palavra de Deus, entendem a palavra de Deus, só que realmente não seguem, né? São como os espinhos, acabam sufocando e acabam não se firmando na igreja. Aí acontece que elas não fazem a palavra de Deus, não faz o que Deus quer para elas. E daí aqui, e as sementes que caem em terras boas, o que diz? O que é de Deus dá frutos. Então aqui ele diz que dará frutos na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E o que ele quer dizer aqui? Que o que é de Deus, ele prospera. O que é de Deus, Deus faz com que seja iluminado. Então isso que ele quer dizer. Aí aqui ele continua com a seguinte mensagem que ele fala, né? Porque Jesus usava parábolas. Então Jesus disse aos que chegaram perto deles, por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a eles não. Porque quem tem mais receberá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que será tirado. O que ele quer dizer aqui? Quanto mais nós sabemos, mais nós temos deveres. Quanto mais nós sabemos, somos escolhidos por Deus para espalhar a mensagem, nós devemos seguir essa mensagem, espalhar, ensinar. Isso é uma missão para todos. E ele fala assim: nós devemos estar firmados. E quanto mais a gente tiver, mais a gente vai ter, mais o Senhor vai dar para nós. Porque nós iremos prosperar, porque nós temos um Deus que está conosco, né? E ele fala que as pessoas, até o pouco que tem será tirado, porque a salvação está em Cristo, e as pessoas que não acreditam em Deus, o que irá acontecer? Até o pouco será tirado, elas terão pouco, porque é o que? É o que elas têm só nesse mundo, não se preocupam com o depois, com o que Deus pode dar depois para elas. E aqui ele disse: e por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece o que o profeta disse, né? O profeta Isaías disse: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles
taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir e a sua mente poderia entender. E eles voltaram para mim e eu os cuidaria, disse Deus, né? E Jesus continuou: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas pessoas gostariam de ver o que os discípulos naquela época estavam vendo. E muitas pessoas têm a vontade de ver e viver essa vida que a gente vive, uma vida cristã. Nós devemos buscar a Deus incessantemente. E daí aqui ele continua com uma outra parte, uma parábola do joio, né? Jesus contou uma outra parábola, ele disse: o reino de Deus é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram, se tornaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono da terra chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que apareceu esse joio? Daí ele respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. E eles perguntaram: O Senhor quer que a gente arranque o joio? Aí ele respondeu: Não. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe que o trigo e o joio cresçam juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita e arranquem primeiro o joio e amarrem esses feixes para ser queimado, e depois colham o trigo, ponham no meu depósito. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a palavra de Deus é semeada tanto para o bem quanto para o mal, né? Aí depende de nós aceitarmos a palavra de Deus. Se nós estamos preparados realmente para seguir a Cristo. O que isso quer dizer? Quem é o semeador? É Deus. Quem é o inimigo? O inimigo, o ladrão? É o maligno. É Satanás. Ele tenta tirar a gente do foco de Deus, tenta tirar a gente do reino de Deus. E nós não devemos deixar isso acontecer. Nós devemos estar buscando Deus incessantemente, né? Nós devemos buscar a Cristo todos os dias. É uma luta diária. Então aqui que ele fala que serão arrancados no dia ou no final, quando estiver crescido. O que ele quer dizer aqui? Aqui é o fim dos tempos. Quando Jesus vir com os trabalhadores ali, são os anjos. Quando os anjos vierem para fazer a colheita, eles irão separar o povo de Deus e o povo do maligno. Será feito um feixe, que será o joio, e será queimado, né? Então, para que a gente possa buscar a Cristo mesmo, para que nós possamos ser colhidos como espigas ali, como diz ali sobre os anjos. Então, é que ele fala sobre, ele começa a explicar sobre o reino de Deus. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, né? De mostarda que um homem pega e semeia nas suas terras. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nelas. O que ele fala disso? A gente sempre deve estar plantando a semente de mostarda no coração dos outros. A semente que é a palavra de Deus. Você não vai chegar e obrigar a pessoa a aceitar Jesus, mas em si daí chegar e falar assim: ó, Deus te abençoe, ou que Deus esteja com você, ou que bom que você veio, ó, que às vezes a gente não precisa falar nada, às vezes é o nosso próprio exemplo que mostra que nós somos filhos de Deus, e nós inspiramos outras pessoas. Então isso vai se crescer como? Junto com o Espírito Santo dentro de nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, isso vai crescendo, crescendo, crescendo dentro de nós, até que se torna uma árvore gigante. E uma hora que a gente vai começar a ensinar, e isso vai dar frutos, né? Isso que ele quer dizer. Ele fala sobre o fermento. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega, mistura em 3 medidas de farinha até que ela se espalhe por toda a massa. Realmente é isso. Nós temos a mistura que é o quê? O Pai, Filho e Espírito Santo, né? São as 3 medidas. As 3 medidas do que é? Fé. Nós devemos ter fé, nós devemos ter coragem e comprometimento com a palavra de Deus, com o Senhor. Nós só estamos devolvendo só o que Ele dá para nós, e aqui Ele continua. O uso das parábolas. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia não dizia nada a não ser por parábolas, e isso se cumpriu uma profecia que ele fala assim: usarei parábolas quando for falar com esse povo, explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Quantas pessoas realmente querem ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Cristo? Daí que ele fala sobre Jesus
e o tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que um certo homem acha e esconde de novo. Ele fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O que que ele quer dizer aqui? Que a palavra de Deus, ela é firme em nós. Nós ficamos tão felizes de conhecer esse Deus maravilhoso, esse Cristo que nos transforma, que nós queremos largar tudo e ir para Ele, viver uma vida para Ele, que é muito bom. Daí ele continua falando sobre a pérola. O reino dos céus é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é o mesmo que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. É mais importante a palavra de Deus do que 100, do que 20, do que R$ 1.000, do que R$ 1 milhão, do que qualquer dinheiro, qualquer coisa que possa ter aqui nesse mundo, né? Essa pérola é o Espírito Santo que cresce em nós. Daí ele fala assim, a rede, o reino dos céus é como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores arrastam para a praia e separam os peixes, né? Para dentro dos cestos. Os que não prestam, eles jogam fora. No fim dos tempos também será feito isso. É como se fosse a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo. Haverá uma separação. O povo escolhido de Deus irá para a Nova Jerusalém, né? A promessa da vida eterna. E aqui ele fala sobre as verdades, e as novas verdades e as velhas verdades. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. E por isso eu digo que todo mestre de lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu próprio depósito coisas boas e coisas velhas. O que ele quer nos ensinar aqui? Que a palavra de Deus, ela é renovada, que a palavra de Deus, Jesus Cristo veio para quê? Veio para dar sentido à palavra de Deus. Jesus Cristo veio para trazer o novo. O velho, ele não tem que ser esquecido, mas ele veio para dar o sentido. O Antigo Testamento, se você for ler ele vem em num constante crescimento, uma evolução. E se nós acharmos que nós já sabemos tudo, aí nós não sabemos nada. Nós devemos sempre estar buscando Cristo, para que Ele nos guie, nos dê sabedoria, para que a gente possa estar sempre novo, atualizado, para saber explicar, para saber renovar o nosso coração, renovar as nossas forças, renovar as palavras que as pessoas podem ter dificuldades para entender, para que nós possamos levar uma palavra simples, uma palavra de amor, né? E daí ele fala sobre Jesus em Nazaré. Quando Jesus acabou de entrar, de contar essas parábolas, saiu dali, voltou para a cidade de Nazaré, de onde tinha morado. Então ele ensinava nas sinagogas, e os que ouviram ficaram admirados e perguntaram: de onde vem tanta sabedoria, né? Por acaso, de onde vem esse poder para ele fazer milagres? Ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Né? Ele continua dizendo: se ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas, todas as suas irmãs não moram aqui? De onde ele consegue fazer tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em todas as partes, menos na sua terra e na sua casa. E Jesus não pode fazer muitos milagres ali, pois eles não tinham fé. O que Jesus queria mostrar aqui? Porque a partir do momento que a gente se converte, aceita Ele e muda de vida, muitas pessoas vão questionar você, muitas pessoas vão falar assim: ah, esse não é aquele cara que vivia na balada? Ah, esse não é aquele cara que falava mal dos outros? Ou esse cara que brigava com todo mundo, né? Você nunca será respeitado ali, porque até ontem estava bebendo, mas hoje está lá pregando a palavra de Deus. Mas realmente as pessoas se importam mais em falar mal dos outros do que realmente aceitar que a pessoa mudou e ficar feliz. Por isso que nós não devemos dar importância para as coisas desse mundo, mas sim para as coisas de Deus. Fazer o que Deus mostra e buscar sempre a aprovação de Deus e não dos outros, né? Pois a nossa fé move montanhas. Então essa palavra que eu queria dizer para vocês hoje, que Deus abençoe a todos. Amém.